365 dias para recomeçar. Um novo projeto de vida que nos abençoa a cada dia, renovando assim a nossa fé e esperança. Lembrando que estamos dedicando um valoroso tempo para edificação e amadurecimento espiritual, para as nossas vidas e as nossas famílias também. E toda esta complexidade tem um valor espiritual muito importante, edificante. E estamos no encerramento do mês 7 com o tema principal: a vitória é do Senhor, dos dias 210 a 212. E hoje é o último dia deste ciclo. Sim, dia 212, ou do 112º dia. Trago o tema para estudo e fortalecimento espiritual. Siga adiante como vencedor. Uau! Leitura bíblica. Livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. A palavra diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Aleluia, aleluia, aleluia. Poderosas são essas palavras. Se desconecte de tudo e preste atenção. Hoje encerramos o mês 7, mas a caminhada continua. Deus não o trouxe até aqui apenas para celebrar vitórias passadas. Ele o prepara para novos ciclos, desafios, novas oportunidades e novos testemunhos. Avançar não significa ignorar o que aconteceu, mas permitir que as experiências vividas fortaleçam sua fé. Cada batalha vencida se torna um alicerce para as próximas etapas. O confronto espiritual final é recusar qualquer tentativa de voltar às antigas prisões emocionais. Você foi fortalecido pela graça de Deus e está pronto para seguir em frente. Entre no próximo mês com a certeza de que aquele que o sustentou até aqui continuará conduzindo cada passo da sua jornada. Não pule esse vídeo, fica comigo até o final. Olha, meu irmão, minha irmã, a graça restaura sua alma. Sim, a culpa suga a vida das nossas almas. A graça a restaura. Ninguém tinha mais motivo para sentir culpa do que o apóstolo Paulo. Ele havia orquestrado as mortes de cristãos, uma versão antiga de um terrorista. Porém, o apóstolo Paulo deu sua culpa para Jesus. Ponto final. Ele se rendeu a Jesus. Como resultado, ele podia escrever: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É o texto completo. O que o apóstolo diria para os sobrecarregados de culpa? Simplesmente isso. Regozija-se na misericórdia do Senhor. Confie na habilidade dele para perdoar. Jogue-se na graça de Cristo e somente a Cristo. Poderosas são as palavras. Preste atenção nessas 5 etapas. Primeira, reconhecendo que ainda há um longo caminho. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. O apóstolo Paulo começa com humildade, admitindo que ainda não chegou ao ponto final de sua jornada espiritual. Esse reconhecimento nos ensina sobre a importância de ter um coração ensinável e aberto para aprender. A caminhada com Deus não é sobre perfeição imediata, mas sobre crescimento constante. Essa humildade também reflete o desejo de continuar crescendo espiritualmente. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 a 27, o apóstolo Paulo usa a analogia de uma corrida, mostrando que precisamos disciplinar nosso corpo e mente para alcançar o prêmio. O que ele transmite aqui é que o simples fato de estarmos na jornada já é uma graça divina. Segundo ponto. Deixando para trás o que não importa. Mais uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O apóstolo Paulo nos incentiva a deixar para trás aquilo que nos prende. Isso inclui
erros, fracassos, decepções e até mesmo sucessos que nos fazem estagnar. Ele entende que o passado pode ser uma armadilha que impede o progresso. Essa atitude de esquecer não significa ignorar, mas sim não permitir que o passado controle o presente ou determine o futuro. Em Hebreus 12, versículo 1, também nos orienta a deixar de lado todo o peso e o pecado que nos atrapalha, correndo com perseverança a corrida que nos foi proposta. A mensagem aqui é clara. Para avançar, é necessário abrir mão do que nos impede de crescer. Terceiro ponto. Avançando com fé e perseverança. E avançando para as que estão adiante. Essa parte do versículo reforça a ideia de olhar para frente. O ato de avançar requer fé, pois não sabemos exatamente o que nos espera. É uma decisão consciente de confiar em Deus e seguir o caminho que Ele traçou. Avançar também significa tomar ação. No livro do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 22, nos lembra que precisamos ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Isso envolve uma postura ativa de buscar a Deus, ler Sua palavra e obedecer ao que Ele nos chama para fazer, mesmo quando enfrentamos dificuldades. É importante continuar caminhando, confiando que Deus está ao nosso lado. Quarto ponto. Mantendo o foco no objetivo final. Prossigo para o alvo. Essa expressão do apóstolo Paulo traz à mente a imagem de um corredor que fixa os olhos na linha de chegada. Ele não se deixa distrair pelo que está ao redor, mas se concentra no objetivo principal. A ideia de prossigo também transmite perseverança. Em Filipenses 1, versículo 6, nos lembra que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Por isso, mesmo que a caminhada seja desafiadora, podemos confiar que Deus nos dará forças para continuar. Quinto e último ponto. Uma recompensa que vem de Deus. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Preste atenção. O prêmio mencionado aqui não é algo terrestre, mas celestial. Trata-se da recompensa eterna que receberemos ao final da nossa jornada. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8, o apóstolo Paulo fala sobre ter combatido o bom combate, terminada a corrida e guardada a fé. Ele afirma que há uma coroa de justiça reservada para aqueles que aguardam a volta de Cristo. Essa é uma motivação para permanecermos firmes, sabendo que nosso esforço não é em vão. Finalizando, então, se você se sentir preso ao passado, lembre-se de que Deus tem um futuro brilhante para você. Esqueça o que ficou para trás, aprenda com os seus erros e fracassos, perdoe e siga em frente em direção a Jesus. Coloque sua confiança em Deus e avance com a certeza de que Ele está guiando seus passos. Agora vamos para a nossa anotação do dia, sim, aplicação pessoal e transformadora. Anota aí. Faça uma oração consagrando o próximo mês ao Senhor. Declare que você seguirá adiante confiando plenamente na direção de Deus. Receba essas poderosas palavras de fé e esperança para as vossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai, obrigado por tudo que realizaste em minha vida, na minha família, nos meus amigos, parentes queridos, durante este mês. Eu sigo em frente, fortalecido pela Tua graça, consciente de que a vitória pertence a Ti. Guia-me nas próximas etapas e faz de mim um instrumento do Teu amor. Pai Celestial, ajuda-nos a esquecer o passado e olhar para a frente com esperança e confiança em Ti. Ajuda-nos a aprender com os nossos erros e fracassos, perdoar a nós mesmos e aos outros e seguir em frente em direção a Jesus. Dai-nos força e coragem para seguir Tua vontade e confiar em Teu plano para nossas vidas. Em nome de Jesus, eu oro, agradeço e enalteço para
todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Poderosas são essas palavras? Compartilhe agora nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos, da sua comunidade, local de trabalho, da sua congregação. E também deixe o seu testemunho de vida aqui nos comentários, deixe o seu like, a sua inscrição. E aqui embaixo, aqui no próximo ao campo dos comentários, tem a opção Ripe, que é ripar a mensagem. Clica nela, compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas. E te espero para o próximo mês, mês 8, com o tema Restauração de Relacionamentos.